essa é a parte 2 da série Saia da Teoria e Viva a Prática. E hoje a gente vai falar sobre organização. Saiba no vídeo de hoje como que a organização vai deixar vai deixar a tua vida mais ativa e também como que ela, através dela, você vai alcançar os seus objetivos. Olá, flechas! Este é o canal Apenas um Passo e de passo em passo a gente vai seguindo, certo? Eu te dou apenas um passo e você pode dar apenas um cliquezinho aí, se inscrevendo nesse canal e compartilhando também esses vídeos, né? Esses passos que a gente tem dado aqui. Quanto mais você compartilha, mais pessoas são ajudadas, mais pessoas elas entram nesse caminho de acerto, nesse caminho de avanço. Então, eu faço a minha parte, você faz a sua e assim a gente segue nesse lindo caminho. Como eu falei no outro vídeo que a gente fez antes desse aqui, que devido a uma perda financeira que eu tive, eu entendi, né, algumas questões em relação a essa perda. E uma das coisas, né, que Deus me ministrou, ao invés de eu ficar ali me lamentando, né, por que isso aconteceu e nananã e tal, ao invés de eu ficar me lamentando, eu fui até Deus. E eu fui em oração buscar em Deus o porquê que a gente não pratica, porque esse foi o meu erro, né, eu não praticar algo. E eu fiz essa pergunta para Deus, Deus, por quê? Por que a gente não pratica? E Deus ele me trouxe 6 tópicos que se transformaram em vídeos, que se transformaram em passos que eu tô dando aqui para vocês, né? E esse vídeo de hoje, ele vai falar da segunda coisa que Deus me ministrou, que foi sobre a organização. Então, ó, esse já é o segundo passo dessa série. Se você não viu o primeiro, depois desse vídeo, vai lá e assiste. O primeiro fala sobre prioridade, tá? E é o seguinte, já tem algumas semanas que eu tenho sido agitada a me organizar, né? A organizar a minha vida. Aí você pode me perguntar, tá, Lara, mas e aí, você deve ser desorganizada, certo? Olha, dentro do meu julgamento, eu considero que nem lá e nem cá, né? Eu não sou totalmente organizada, 100% organizada, porém eu também não sou totalmente desorganizada. Eu fico ali no meio termo, né? E eu fui ali, comecei pela minha casa, né? Na verdade, eu tô entendendo que eu preciso organizar a minha vida de forma geral. E uma das áreas é a minha casa. E eu comecei a organizar, cada semana eu pegava um cantinho para mexer, um armário, enfim. E, gente, eu realmente fiquei muito surpresa com a quantidade de coisas que eu tirei de dentro desses armários, né? Com a quantidade de coisas que eu doei, coisas que estavam legais, porém para mim não me servia mais, e a quantidade de coisas que eu joguei fora. Ó, só de um armário foram 5 sacos grandes de lixo, de coisas que eu joguei fora. E é muito louco a quantidade de entulho que tá ali dentro de um cantinho, dentro de uma caixinha, dentro de uma partezinha ali da nossa casa, né? E é só depois que a gente começa a mexer, que a gente começa a revirar ali e a gente junta tudo, né? A gente vai tirando do armário e vai colocando, né? Eu fui tirando do armário e fui colocando num canto lá do corredor para jogar fora. A hora que eu juntei tudo aquilo, eu olhei, eu falei, meu Deus, quanta coisa, quanto lixo, quanto entulho, né? E como
colocar as coisas em ordem com tanta coisa entulhada? Não tem jeito. A gente precisa se desfazer, a gente precisa jogar coisas fora, a gente precisa eliminar coisas, né, numa organização. E talvez você não esteja conseguindo praticar algo na tua vida porque tem muita coisa entulhada em você, né? Você tá no meio ali de um monte de coisa, de um monte de entulho e você não consegue avançar, você não consegue praticar por conta desse entulho. Calma que vai ficar aí um pouquinho mais claro, tá? E por que a gente entulha as coisas, né? Porque a gente acha que um dia talvez a gente vai usar, não é verdade? É dessa forma que a gente pensa, né? Ah, eu vou deixar isso aqui guardado porque vai que, né? Vai que um dia eu precise. Só que o tempo vai passando e aquela coisa se perde no meio do entulho de novo, se perde no meio daquele monte de coisa, né? O entulho só aumenta e você continua sem usar aquilo. Aquilo continua sendo inútil. E muitas vezes também a gente guarda porque a gente acha que aquilo é importante, porque a gente acha que tem um valor ali afetivo. Porém, será que é importante? Será que realmente é importante isso? Eu vou dar um exemplo para você. No meio das coisas que eu fui tirando, eu achei o bonequinho do bolo do meu casamento, né? Os noivinhos, né? Eu e meu marido ali. E, gente, eu guardei porque tem um valor afetivo e tudo mais. Porém, a noivinha tava sem a cabeça, né? A noivinha, que era eu, tava sem a cabeça. Tinha pecinhas ali que estavam descoladas. E eu guardei porque eu falei, um dia eu vou colar, vou arrumar e vou deixar ali de enfeite, enfim. Só que no que eu guardei dentro do armário, eu fui enchendo de coisa, e o bonequinho só piorou a situação dele, coitado. Aquilo que não estava quebrado, quebrou, né? Porque foi sendo empurrado, foi sendo apertado ali no meio do armário. Quebraram-se mais coisas ali do bonequinho, descolaram-se mais coisas do bonequinho. Enfim, ele tava terrível. E eu falei, gente, eu guardei porque eu achei que, de lembrança e tal, mas ele tava dentro do meu armário nesses 12 anos de casada. Eu nunca peguei ele pra ficar ali olhando e... Não, sabe? Tem foto, tem... Falei, gente, não, joga fora, né? Eu falei pro meu marido, amor, e aí, o que a gente faz com isso? Ele joga fora, né? Então, assim, a gente precisa se desfazer das coisas, daquilo que a gente acha que é importante, que não é importante, é lixo, né? E, gente, quantas coisas que a gente guarda, né, dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E a gente acha que é importante, a gente acha que tem um valor afetivo pra gente, porém, aquilo com o passar do tempo só vai quebrando ainda mais, só vai descolando ainda mais, só vai sujando ainda mais e vai se tornando cada vez mais inútil, né? Só vai se tornando cada vez mais lixo, mais entulho. Então, o que eu te indico? Lança fora de você, sabe? Elimina isso da tua vida. E talvez você me pergunte... Tá, Lara, mas como eliminar, né? Tá, eu entendo que talvez eu tenha lixos, eu tenha entulhos no meu coração, tudo isso é muito bonito na teoria, mas como fazer isso na prática? Falando, né? A gente precisa falar, a gente precisa colocar pra fora. A gente precisa confessar. A gente precisa se arrepender, a gente precisa perdoar. É dessa forma que a gente vai limpando o nosso coração, a nossa vida, que a gente vai organizando, né, os cantinhos do nosso coração. E outra coisa que, organizando a minha casa, eu entendi é que quando a gente organiza, a gente acha coisas
que são úteis pra gente, que são verdadeiramente úteis e que estavam como inúteis, estavam ali perdidas no meio da bagunça, não é verdade? Quantas coisas que eu achei, eu falei, nossa, olha isso aqui, que legal, né? E eu tirei, limpei e passei a utilizar. E assim também acontece na nossa vida, assim também acontece no nosso coração. Quantas coisas que por conta de um monte de lixo, de um monte de entulho dentro do nosso coração, se perdem. Né? E que coisas são essas? Habilidades, dons, sentimentos, vontades, planos, projetos, sonhos. Muitas vezes eles se perdem por conta da quantidade de lixo existente dentro do teu coração. E como trazer de volta aquilo que se perdeu? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, Jesus, ele manda um recado, né, para o povo dele que tinha perdido o amor por ele. E Jesus, ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e voltas à prática das primeiras obras. Para a gente encontrar as coisas úteis, né, que se perderam dentro de nós, é preciso a gente se arrepender. E talvez você pense assim, não, mas eu sou uma vítima, eu não tenho que me arrepender de nada. Se você olhar lá para trás, você vai perceber que você sim tem do que se arrepender. E o arrependimento, gente, o arrependimento eu considero ele como uma vassoura, sabe? Como um aspirador de pó. Aspirador é melhor que vassoura ainda, como um aspirador de pó. E é ele que organiza, é ele que limpa a nossa vida. Se você não se arrepender, você não vai conseguir organizar o seu coração. Então, é necessário o arrependimento. E outra perguntinha pra gente refletir, né? Por que a falta de organização me impede de praticar algo que eu sei tanto na teoria? Gente, se eu tivesse priorizado, se eu tivesse me organizado, né, para eu concluir o curso que eu acabei perdendo ali, o tempo, né, a época dele de fazer ele 100%, foi um curso muito caro que eu paguei, porém eu vi a teoria dele, mas eu não pratiquei. Só que para eu praticar, eu necessitava não só ver a teoria, eu precisava ter a teoria ali junto. E daí acabou o tempo do curso, enfim, e eu não consegui, né, aquilo que eu vi, aquilo que eu aprendi, não me acrescentou em nada, né, eu realmente precisaria ter completado ele, precisaria ter praticado ele, né? Então, assim, eu entendo que se eu tivesse priorizado, né, dado uma prioridade, se eu tivesse me organizado no meu tempo, nos meus afazeres, eu conseguiria ter feito ele. Então, a organização, ela é algo essencial para que a gente consiga praticar as coisas que a gente sabe, né, as coisas que a gente tem na teoria das nossas vidas. E a própria falta de organização no nosso coração, na nossa vida, né, faz com que a gente, por conta de tanto entulho dentro da gente, faz com que a gente se paralise, né, que a gente não se ative, não seja proativos também, não avance, não ande, né? E o que acontece, né? Por exemplo, muitas pessoas sabem que elas precisam perdoar. Elas sabem isso na teoria. Porém, elas não conseguem praticar, elas não conseguem perdoar. E por que elas não conseguem perdoar? Porque talvez tenha muitos entulhos, muitos lixos ali no coração dela que fazem com que coisas boas tenham se perdido também dentro do coração dela, né? Então, assim, ela sabe que ela precisa perdoar, porém ela não consegue, né? Porque existem muito lixo ali dentro do coração dela que fez com que ela perdesse, por exemplo, a compaixão, que fez com que ela perdesse o amor, que fez com que ela perdesse a misericórdia. Então, que esses sentimentos
parece que já não existem mais, né? Parece que eles estão ali escondidinhos, né? Eles ficam como que inúteis, né, dentro do coração da pessoa. Gente, essa questão de organização, ela ficou muito clara pra mim, né? Isso ministrou muito a minha vida. Eu espero que isso de alguma forma tenha te ministrado também, né? Que o Espírito Santo continue aí falando com você, te ensinando sobre isso. E por ter ficado tão claro, eu tô buscando realmente praticar essa ordem, né? Praticar essa organização. E, gente, do que adianta eu ter a minha casa, por exemplo, super organizada, o meu trabalho, o meu consultório super organizado e ter o meu coração totalmente desorganizado? Não adianta nada, né? Então, organize a sua vida e viva a prática que vai te levar a lugares muito mais altos. Até semana que vem com o episódio 3, né, dessa série maravilhosa.